Bom dia a todos, que Deus te abençoe nesse dia, mais um dia, que as mãos do Senhor, né, estejam sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida nesse dia. Quero trazer mais uma meditação para o nosso dia, está lá em Gênesis, continuação de ontem, do capítulo 25, hoje eu vou estar falando sobre o capítulo 26, Gênesis 26 e alguns versículos vou lendo separadamente aqui. Capítulo 26 de Gênesis, versículo 12, que diz assim: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Mais à frente, no versículo 20, diz assim: Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa. Por isso, Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: Porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Versículo 28 diz assim: Vimos claramente que o Senhor está com você. Que falando Abimeleque, né, rei dos filisteus, ele fez uma aliança com Isaac, e nessa fala aqui final ele fala sobre isso. Então eu quero trazer alguns pontos nessa meditação que a gente leu agora. Primeiro ponto, lá no versículo 12, né, diz que Isaac semeou primeiro. Semeou, né? Então, o que traz pra gente essa lição? Primeiro a gente semeia. Tudo que a gente vai fazer, a gente vai semear. Depois que a gente vai colher. Isso é a ordem natural, né, das plantas, da natureza. E o nosso dia a dia, também é isso. A gente só vai colher aquilo que a gente planta. Tem muitas pessoas que tá querendo colher aquilo que eles não plantaram. Tá querendo colher o fruto que outras pessoas plantaram aquela semente. Então isso traz o quê? Traz frustração. Primeiro nós temos que plantar, o plantar que traduzindo para nós espiritualmente, é o quê? Você fazer o que Deus está mandando fazer, você fazer aquilo que Deus colocou para você fazer. E tudo que você planta, tudo que você faz, tem um retorno. A gente não trabalha assim para Deus esperando um retorno. Mas a Bíblia é clara. Aquilo que você plantar, certamente você ceifará, você colherá. Então se você tem plantado alguma coisa, certamente você vai colher. Se você tem plantado algo bom, você vai colher algo bom. Se você tem plantado algo ruim, com certeza você vai colher algo ruim. E toda escolha nossa, ela tem uma consequência, tanto boa como ruim. Então depende de nós. E Deus sempre ele é fiel a nós. Segundo ponto, nossa obediência, ela gera o quê? Inveja. A Bíblia vai dizer lá nos versículos, né, que eles começaram a cavar poço e Isaac deu um nome para esse poço. Que um dos nomes é Ezeque e o outro nome é Sitma, traduzindo essa tradução significa que contenda, confusão. Então assim, Isaac ali estava trabalhando, estava cavando os poços e houve essa confusão. Houve confusão porque eles invejavam os pastores de Isaac, eles invejavam o que Isaac estava fazendo, porque Isaac estava prosperando, Isaac estava fazendo a vontade de Deus. Isaac era obediente a Deus. Então isso gerou o quê? Gerou uma confusão, gerou uma contenda por causa de inveja. Então assim, quando nós começamos a fazer a obra de Deus, começamos a dar bom testemunho, começamos a fazer tudo aquilo que Deus nos pede, isso causa que inveja outras pessoas que não têm coragem de fazer aquilo que nós estamos fazendo. Então isso vai causar o quê? Vai causar um desconforto, geralmente gera inveja, pessoas que têm inveja daquilo que você está fazendo. Então se você tem feito algo para Deus, algo de bom, algo que seja bênção,
continue fazendo, mesmo que gere inveja, mesmo que gere contenda contra a sua vida, contra a nossa vida, Deus ele vai te dar um escape. A Bíblia vai dizer que no final ele cava um outro poço, e esse poço ele colocou o nome de Rehobote, que significa o que? Alargamento, lugar espaçoso. Isso quer dizer o que? Que para tudo Deus vai dar um escape. Nem tudo na nossa vida vai ser só perseguição, vai ser luto. Deus ele vai dar um escape para a gente. Continua, que nós possamos continuar sendo fiel a Deus, e Deus ele tem um escape lá na frente. Nossa vida não vai ser só de derrota, de fracasso. Deus ele tem um plano de nos abençoar também. Só que ele nos prova nesses detalhes. Esse cavar poço quer dizer o quê? Trabalhar para Deus, fazer a vontade de Deus. E a briga desses pastores de Isaac com os pastores de Gerar, que era dos filisteus, era porque eles brigaram porque eles achavam que tinha posse daquela água. Então, os pastores brigando porque queriam a mesma água. A água que o poço que Isaac estava cavando, eles queriam para ele. Sentimento de inveja, né? E a moral da história, Deus ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Então fica para a nossa meditação nessa manhã, essa passagem que a gente leu sobre a história de Isaac. Você que não leu ainda, lê lá o versículo 26 todinho, eu li só alguns versículos para a gente dar uma resumida no vídeo também. Então a moral da história é isso. E lá no versículo 28, o próprio rei Abimeleque, na época, ele declara e fala para Isaac o seguinte: vimos claramente que o Senhor está com você. Então no final da história, toda essa contenda, toda a perseguição, alguma pessoa vai ver e vai nos falar isso. As pessoas vão dar testemunho da nossa vida, por quê? Porque se nós estamos caminhando com Deus, estamos caminhando no foco com Cristo, certamente nós vamos dar testemunho, assim como o rei Abimeleque, ele declarou que viu na vida de Isaac que Deus era com ele. Isaac teve as lutas, teve as perseguições, teve todo esse conflito, mas no final foi declarado que o nome de Deus era na vida de Isaac. Então fica essa meditação para a nossa vida hoje. Que Deus te abençoe. Deus continue guardando sua casa, sua família, seu trabalho, onde você estiver hoje. Que seja as mãos e os pés de Deus te guiando. Onde você colocar as mãos, seja as mãos de Deus. Onde você colocar os pés, que sejam os pés de Deus. Deus continue te abençoando, te capacitando, te guardando. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo.